A história começa com o protagonista fugindo de alguns homens, até que é acertado na perna por uma flecha e cai no chão. De repente, um dos homens chega, apontando a espada para o pescoço do protagonista e mandando os outros revistá-lo. Durante a busca, encontram uma relíquia e várias outras coisas. Com isso, o guarda decapita o protagonista, que comenta: "Fui morto assim como no jogo." Uma voz surge de fundo, dizendo: "Mate." A voz vinha da mão que o protagonista carregava com ele, a qual ele chamava de mão da corrupção. A mão estava se arrastando até o corpo decapitado do protagonista. Logo depois, o corpo do protagonista vai até sua cabeça, que estava no chão, e fala para a mão da corrupção não ficar irritada, pois era necessário ele morrer ali. Ele também diz que, se fosse sobre a divindade dentro da relíquia, ela não precisaria se preocupar. Em seguida, ele pergunta: "Você não acha que já teria coletado?" E diz que não haveria necessidade de ter um rabo inútil o seguindo. A mão continua respondendo com mate. Logo depois, ele coloca a cabeça de volta no lugar e, com um rosto meio envergonhado, comenta que acabou perdendo seu dinheiro. No passado, quando o protagonista estava perto dos 30 anos, ele não tinha mais tempo para ficar jogando e acabou começando a usar cheats nos jogos. Ele comenta que não lembra direito do nome do jogo nem do motivo de tê-lo comprado, mas continuou jogando apenas para conseguir viver como o padre da corrupção. Ele descreve a cena de jogando e fala sobre o que era ser um padre da corrupção, explicando que era a classe mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar e a que tinha o pior desempenho. Porém, apesar disso, o coração do protagonista acelerava sempre que ele jogava esse jogo. Quando ele completou todos os materiais de progressão da classe e todas as missões, ele finalmente se tornou um padre da corrupção e entrou no jogo. Voltando ao protagonista, com a mão que parecia de um cantor de heavy metal de tanto gritar, ele explica que a mão é a mãe da corrupção, a deusa a quem ele serve, e diz que tudo começou há 5 anos, quando começou a servir a mãe da corrupção. Ele relembra que, quando acordou no jogo, as únicas coisas que tinha eram o manto da ordem da corrupção e a mão da corrupção estirada em seu peito. Devido à grande presença que sentia conectada à mão, ele foi capaz de aceitar que realmente tinha entrado no jogo. O protagonista começa a contar que, bem cedo, de acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano geneticamente modificado por drogas. Como resultado, ele possuía capacidades físicas aprimoradas, sentidos aguçados e um corpo que só poderia ser destruído por uma divindade. Ele comenta que talvez tenha algo de errado com a sua cabeça, pois já não se afeta mais com cenas macabras, embora nunca tenha sido capaz de suportar sangue. O único problema, segundo ele, é que não sente mais nada e só deseja comer barriga de porco e quinte. Em outra cena, o protagonista está na guilda tirando sua identidade e perguntando à atendente se há algum trabalho disponível para ele. A atendente pede que ele espere e o chama de padre que serve à deusa da preservação. O protagonista explica que, ao entrar na cidade do norte de Giz, decidiu fingir ser um membro da Ordem da Preservação. Ele comenta que, se estivesse se passando por um membro de qualquer outra ordem, no momento em que fingisse pertencer a ela, seu Deus se enfureceria e o marcaria com um selo chamado Selo da Punição, visível apenas para os verdadeiros membros da ordem. No entanto, a mãe da corrupção é benevolente quando se trata de disfarces como esse. A Ordem da Corrupção, a qual o protagonista serve, é inimiga de todas as outras, e ele era odiado por todos. Além disso, era o único seguidor da mãe da corrupção. Logo depois, voltamos para a atendente, que retorna com trabalho para o protagonista, uma missão de caça a monstros e bandidos. O protagonista comenta que mercenários geralmente pedem para ele ler todas as informações para eles e acrescenta que, desde o momento em que entrou no jogo, foi capaz de ler e escrever na língua desse mundo. Em seguida, ele pergunta à atendente se poderia receber uma parte do pagamento adiantado. Durante a missão, o protagonista comenta que a atendente realmente gosta de falar muito. A mãe da corrupção responde apenas com mate. O protagonista, em tom de brincadeira, diz que se apaixonou por ela e que, se continuar assim, ele ficará chateado com a mãe da corrupção, apertando-a com força. Logo depois, alguém chega chamando-o de Padre Marnak. Era um homem loiro puxando assunto com o protagonista, perguntando de onde ele veio. Ele também comenta que, se continuarem seguindo aquela estrada, logo chegarão à vila dele, e espera que sua família esteja bem.
O nome desse homem era Pierre. Após um tempo de conversa, o protagonista pensa consigo mesmo que Pierre fala demais. Em seguida, um outro homem chama Pierre para frente, e ele diz que volta logo. A mão da corrupção responde novamente com mate, e o protagonista questiona por que ela continua pedindo para matar todo mundo, dizendo que, se todas as pessoas morressem, isso se tornaria um grande problema para ele. Ele também comenta que, quando voltou para Guise, a mão da corrupção não disse nada, mas agora ele está desesperado por 20 moedas de prata e só quer passar o inverno no calor. A mão da corrupção fica triste com o comentário do protagonista. Ele percebe sua reação e diz que foi um pouco agressivo demais, afirmando que ela não precisava ficar tão triste assim. Ao ouvir isso, a mão demonstra uma emoção positiva, e o protagonista, curioso, pergunta quantos dedos ela usaria para avaliar as pessoas ao redor. Em resposta, a mão levanta diferentes quantidades de dedos para cada pessoa no local. O protagonista observa as avaliações e comenta que não há ninguém especial ali. Ele então questiona se, ao matar todos e enviá-los para a mãe da corrupção, seria capaz de receber divindade proporcionalmente ao número de dedos que ela mostrou. Nesse momento, uma tabela aparece, mostrando os valores. Um dedo equivale a 10 de divindade. 5 dedos equivalem a 100.000 de divindade. Ele descobre que, ao coletar 10.000 de divindade, pode obter um ponto de autoridade. Graças ao sistema, ele já foi capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e, com isso, ganhou uma autoridade. O protagonista explica que, atualmente, existem apenas 12 relíquias. A mãe da corrupção lhe disse que, se ele conseguisse coletar toda a divindade de todas as relíquias, seus desejos seriam realizados. O primeiro desejo dele seria recuperar seu paladar. De repente, Pierre retorna e avisa que o capitão mandou ele parar de perturbar o protagonista, pois, se continuasse falando com ele, acabaria irritando. O protagonista responde que está tudo bem e que não há com o que se preocupar. No entanto, antes que possam continuar a conversa, eles são subitamente atacados por uma chuva de flechas. O protagonista age rapidamente, empurrando Pierre para o lado, mas acaba sendo atingido por 2 flechas e cai no chão. No chão, ele deduz que devem ser bandidos e decide se fingir de morto para coletar a divindade deles quando tiver a chance, considerando que essa seria a maneira mais fácil de lidar com a situação. Porém, no fundo, ele sabia que esse não era seu verdadeiro pensamento. Determinado, o protagonista se levanta, pega uma espada e declara: antes de qualquer coisa, eu não faço as coisas desse jeito. O protagonista avança contra um dos bandidos e o mata com um golpe preciso. Um dos companheiros da vítima, espantado com a cena, decide enfrentá-lo sozinho e ordena que os outros terminem de lidar com o resto antes de ajudá-lo. A batalha começa frenética. No meio do combate, o protagonista pede para a mão da corrupção avaliar o bandido. O inimigo, confuso, pergunta do que ele está falando, mas ataca logo em seguida. A mão responde com um 2,5. O protagonista fica surpreso. Como assim um mero bandido está no mesmo nível de um guarda florestal que cortou minha garganta? Esse jogo é tão desbalanceado. O bandido ataca novamente, partindo a espada do protagonista ao meio. Ele começa a rir e diz: por isso uso aço inoxidável. Em seguida, ele afirma que não tem nada pessoal contra o protagonista, que vai deixá-lo em paz e que, na verdade, esse seria seu último trabalho antes de abandonar aquela vida. O protagonista, ouvindo isso, joga a espada quebrada no chão e sugere: por que não acabamos com isso por aqui? Vocês saem enquanto ainda estão rindo. No entanto, logo faz uma outra proposta: que tal parar de ser um bandido e sair daqui imediatamente? Se fizer isso, eu pego leve com você. O bandido ri, incrédulo. Você realmente acha que vou simplesmente dizer tudo bem e ir embora? Antes que o protagonista pudesse responder, uma flecha acerta sua cabeça. O bandido observa a cena e suspira aliviado. Eles demoraram. Achei que ia morrer. Os bandidos começam a conversar casualmente, acreditando que todos os inimigos já estavam mortos. No entanto, mal sabiam eles que o protagonista não morria assim tão facilmente. De repente, uma voz ecoa no ar, interrompendo a conversa: vocês têm certeza de que mataram todo mundo? Os bandidos se viram, assustados. Para o choque deles, o protagonista se levanta.
O bandido que havia lutado com ele arregala os olhos e pergunta: "Por que você está tão surpreso?" O protagonista, com um sorriso debochado, responde: "Nunca viram alguém sobreviver a uma flechada na cabeça antes?" Os bandidos, em choque, apenas balançam a cabeça. O protagonista encara os bandidos e diz, com um tom firme: "Eu já dei uma chance para vocês. E vocês responderam com uma flecha na minha cabeça." Os bandidos se entreolham, assustados. "Atirem nele!" ordena um deles. Flechas são disparadas de todas as direções, acertando o protagonista. No entanto, nenhuma delas causa efeito. Ele sequer se move. Então, lentamente, ele junta as mãos e começa a murmurar uma oração. O pânico toma conta dos bandidos. Eles tentam correr, mas, de repente, são impedidos por uma barreira invisível. Eles batem contra algo invisível, como se tivessem atingido um muro invisível. O quê? O que está acontecendo? O protagonista abre os olhos e explica com calma: "Esta é a linha onde os vivos não podem passar. Uma autoridade que um padre da corrupção deve ativar antes de liberar seu poder. Ela impede que meus inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção." O chefe dos bandidos, percebendo a gravidade da situação, saca sua espada, pronto para lutar. Mas antes que possa atacar, algo o atinge brutalmente. Os outros bandidos gritam, horrorizados. Então, surge diante deles uma criatura monstruosa. Um ser colossal, com 4 braços e o ar ao redor se torna pesado, sufocante. O desespero toma conta dos bandidos. "Por favor! Não queremos mais ser bandidos, por favor! Nos deixe viver!" Eles suplicam, choram, imploram por suas vidas. Mas suas palavras não significam nada diante da entidade que agora os observa. E um a um, eles são exterminados. Após o massacre, o padre caminha lentamente até onde seus companheiros caídos estão. Seus olhos percorrem os corpos sem vida espalhados pelo chão. A mão da corrupção murmura algo em sua mente. Ele suspira e responde em um tom neutro: "Você quer que eu colete as divindades deles?" A mão permanece em silêncio por um momento, antes de afirmar sua intenção com um leve tremor. "Se eu fizer isso, os corpos desaparecerão. E isso seria um problema. A guilda virá investigar." Antes que pudesse tomar uma decisão, um som fraco chega aos seus ouvidos. Um gemido de dor. Ele se vira e encontra Pierre, caído no chão, ainda vivo. O padre se aproxima lentamente, observando o estado do homem. Com um suspiro resignado e diz: "Vamos acabar logo com isso. Assim, você poderá descansar em paz." Mas antes que pudesse concluir o ato, a mão se agita violentamente. A mão responde apenas com mate, mas ele sente claramente sua intenção. Seus olhos voltam para Pierre. A ideia de ajudar alguém não era exatamente sua prioridade, mas talvez isso pudesse servir para algo. "Isso certamente ajudaria a minha reputação." Ele murmura. Respirando fundo, ele estende a mão e pede ajuda para a mãe da corrupção. "Mãe, me ajude com o seu poder. Impeça que os ferimentos dele evoluam." Em outra cena, uma jovem segurava a relíquia em mãos, seu olhar carregado de dúvidas. Ela queria saber o que havia acontecido com o indivíduo que a roubara. "Ele foi decapitado no local", respondeu um rapaz ao seu lado. A sacerdotisa permaneceu em silêncio por um instante antes de perguntar: "E o corpo?" O rapaz hesitou, mas logo deu sua resposta: "Sem suprimentos sobrando, não tivemos escolha. Voltamos apenas com a relíquia." Houve um breve silêncio entre os dois. Ele então a chamou de sacerdotisa, esperando por sua reação. Ela, por sua vez, fitou a relíquia mais uma vez antes de tomar uma decisão. "Volte", ordenou, sua voz firme. "A partir de agora, estou pensando em embarcar em uma peregrinação." O homem a olhou surpreso. "Não me diga que isso tem a ver com a profecia." "Tem tudo a ver", respondeu ela, virando-se. "Há alguém que preciso encontrar." A cena então retorna ao protagonista, que carrega Pierre sobre os ombros. Logo em seguida, uma explicação se inicia. Há 10 anos, todas as ordens receberam a mesma profecia: o fim vestirá a casca da vida e cairá sobre o mundo. No fundo, enquanto o protagonista avança, alguns guardas sussurram entre si:
O padre Marnac acabou de voltar, comenta um deles, observando Pierre ser carregado. Como ele conseguiu levantar alguém tão pesado com uma única mão? Questiona outro, incrédulo. Antes que pudessem discutir mais, uma garota de cabelos vermelhos se aproxima. Já recebi autorização dos guardas, anuncia, olhando diretamente para o protagonista. A cena avança para dentro da cidade. Os dois caminham lado a lado enquanto conversam. A garota observa por um momento e então comenta: "Você é mais forte do que aparenta." Não esperava isso. O protagonista coça a nuca, um pouco sem graça. "Acho que sou um pouco forte." Ela, no entanto, logo muda de assunto. Seu olhar recai sobre a sacola que ele carrega. "Essas cabeças são a causa dos nossos problemas, não são?" diz, referindo-se aos bandidos. Ela estende a mão. "Deixe comigo. A guilda cuidará disso por enquanto." O protagonista entrega a sacola, e eles seguem caminhando pela cidade vazia. Enquanto avançam pelas ruas silenciosas, a garota faz outra pergunta: "Onde pretende dormir?" O padre suspira. "Ainda preciso encontrar um lugar." Ela balança a cabeça, como se já soubesse a resposta. "Não há nenhum lugar disponível para você. Mas, se estiver interessado, pode dormir na minha cama." O protagonista regala os olhos, envergonhado com a sugestão inesperada. Antes que pudesse responder, sente uma presença se agitar dentro de si. A mão da corrupção reage com ciúmes. Mas então é isso, pessoal. Esta foi a análise dos 2 primeiros capítulos. Voltamos na próxima com mais detalhes e aprofundamento sobre a história. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima! A história começa com o protagonista